A Assembleia aprova projeto do governo e greve dos professores deve chegar ao fim. Tudo acertado. Suzan e sindicatos concluem negociação salarial na saúde. Governo do Estado apresentará projeto para a conclusão da BR-319 ao Ministério de Desenvolvimento Regional. Preocupação. Manaus produz 864 mil toneladas de resíduos ao ano, que é jogado no aterro da M010, que estará extrapolado em 2 anos. Bolsonaro volta a falar em acabar com radares móveis e confirma mudanças na CNH. Consultoria do Senado avalia que o novo decreto das armas mantém inconstitucionalidade. Theresa May anuncia renúncia ao cargo de primeira-ministra do Reino Unido. Donald Trump diz não acreditar que os Estados Unidos precisem enviar mais tropas para o Oriente Médio. Dupla envolvida em atentado contra PMs é morta em troca de tiros com a polícia em condomínio de luxo na Constantino Neri. Corpo de homem cribado de balas é encontrado no Distrito Industrial. Em acerto de contas, outro foi morto no bairro de São Francisco. É o Jornal da Manhã que começa agora. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo. O dia pode ficar parcialmente nublado com chuva e trovoada, é o que prevê o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia. O Climatempo fala que é de 71% a probabilidade de chover 25 milímetros. A madrugada termina com 24 graus de temperatura, com máxima prevista de 32 graus. A umidade do ar é de 94%. Os ventos estão calmos com 4 km/h de velocidade. É sexta-feira, 24 de maio. Chegamos aos 144 dias do ano. Faltam 221 para terminar 2019. É dia de São Vicente de Lérins. Comemoramos também o dia do datilógrafo, dia do deptento, dia do telegrafista, dia do vestibulando e o dia da infantaria. Com vários municípios em alerta e emergência pela subida dos rios, aqui o Rio Negro encheu mais 4 centímetros. Seu nível em relação ao mar estava ontem em 28 metros e 61 centímetros. No ano passado, o Rio Negro encerrou seu período de cheia no dia 23 de junho em 28 metros e 38 centímetros. Os aeroportos Eduardo Gomes e o Militar de Ponta Pelado operam normalmente para pousos e decolagem durante toda a madrugada. Fatos marcantes da história. O telégrafo. O código Morse representa os caracteres através de pontos e traços. Estes correspondem a impulsos elétricos. Em 24 de maio de 1844, Samuel Morse emite a primeira mensagem telegráfica enviada de Washington a Baltimore. Em 1872, o continente americano já era cruzado por mais de 300 mil quilômetros de linhas. As parabenizações a todos os telegrafistas e a mim também. Em 1543, morre Nicolás Copérnico, astrônomo polonês. 5h51 em Manaus. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Vamos às primeiras informações desde as ruas da cidade, onde está o repórter Alberto Pellegrini. Bom dia, Alberto. Bom dia, Paulo Guerra, bom dia, Eduardo Silva, bom dia, ouvinte do Jornal da Manhã. Pellegrini, o tempo no momento aqui no sítio histórico da cidade é bom, porém a meteorologia está prevendo instabilidade no decorrer do período, com a provável ocorrência de 25 milímetros de precipitação pluviométrica, também conhecida como chuva. Pois é, Paulo, o tempo tá bom aí no centro da cidade, também tá bom para cá, para áreas mais distantes, como o extremo norte e extremo leste da cidade. O tempo é bom, já começa a ficar claro, pelo menos até o presente momento. Pellegrini, temos festas hoje pelas bandas do Iranduba, é o aniversário da Larissa Renata Alves de Lima, que é filha do J. Rai. Pois é, né? Um abraço para ela, um abraço para toda a família do J. Rai, hoje com muita alegria aí comemorando mais o aniversário da Larissa. Hoje à tarde, às 15 horas, lá no Estaleiro Juruá, vai acontecer a missa de 7º dia Pellegrini do seu Francisco Messias Cameli, o seu Chico Cameli. Pois é, pois será hoje, Paulo Guerra, né? O passamento aí, de uma semana de passamento, já haverá uma missa de 7º dia lá dentro, nas dependências do Estaleiro Juruá. A missa começará às 15 horas em mais uma homenagem merecida, né? Pela passagem aí do senhor Francisco Messias Cameli, o nosso conhecido e querido
Chiquinho Camelim. Peregrini, e a movimentação nos prontos-socorros durante essa madrugada, como é que foi? Paulo, agitou em alguns momentos, Paulo. Tivemos aí ocorrências por arma de fogo, outras que deram entrada a vítima de agressão física e também a faca. O negócio não foi fácil durante a noite e madrugada, Paulo. Peregrini, eu tenho uma boa notícia para você. Opa! Amanhã você vai estar trabalhando porque eu estarei aqui. Opa, que maravilha. Amanhã estaremos juntos no Jornal da Manhã, Paulo, aí logo no começo da manhã de sábado aí que com certeza aí cheia de notícias e muitas expectativas também em relação a trânsito, a transporte coletivo, que está um verdadeiro estopim, como mesmo coloca o presidente do sindicato, Paulo Guerra. Pois é, Peregrini, a expectativa fica para terça-feira. Se não acontecer nenhum acordo, se não houver acordo, paralisação. Paralisação, Paulo. Tem acontecido aí algumas reuniões, né? Reunião em cima de reunião, mas a principal delas, né? Ocorrerá na próxima terça-feira às 9h da manhã, lá na sede do Ministério Público, onde empresários, o presidente do Sindicato dos Rodoviários, Ivancídio de Oliveira, estarão presentes nessa reunião que acontecerá às 9h da manhã. Caso não haja um entendimento, na próxima terça-feira, a partir das 11h da manhã, está programada uma paralisação. Peregrini, a polícia estava à procura dos homens que crivaram um carro, uma viatura da polícia de balas no bairro de São Geraldo. E ontem eles foram até um condomínio de luxo na Constantino Neri. Quem estava lá, Peregrini? A dupla que havia atirado no carro da polícia, e ontem tentaram fazer a mesma coisa, atiraram contra viaturas da polícia. Daí a polícia revidou e os dois partiram dessa para pior nesse confronto com a polícia. Dentro do apartamento, armas, droga, munição, máscaras, Paulo, uma quantidade enorme de armas e munições e um material que eles usam para jogar no asfalto, para furar os pneus do carro em perseguição. Estavam completamente armados, muita arma realmente, estavam prontos para cometerem outros delitos na cidade. A polícia acredita, inclusive, que eles estavam prontos para cometerem assaltos e arrombamentos de caixa eletrônica e etc. Quem sabe até atentados contra a própria polícia, né, Peregrini? Quem sabe, já que eles já tinham feito isso uma vez, tentaram fazer outra vez ontem, mas acabaram se dando mal. Os corpos, Paulo Guerra e ouvintes, continuam na sede do IML. Foram identificados já, Peregrini, esses dois bandidos? Já foram identificados, Paulo Guerra. Tem agora os últimos procedimentos. Por volta de 8h da manhã que serão liberados os corpos. Mas você já tem o nome deles? Já temos aqui, daqui a pouco vamos trazer os nomes. Pois é, porque aí, até agora as informações chegadas não informam sobre o nome desses bandidos. Dizem que ainda não havia saído, mas já foram identificados e o Peregrini, como sempre, atento aos acontecimentos, já tem o nome desses dois bandidos que ontem foram trocar tiros de novo com a polícia e acabaram encontrando o caminho do cemitério. Por enquanto ainda na pedra do IML, né, Peregrini? Ainda, Paulo Guerra, ainda na pedra, ainda já passaram pelos procedimentos, né? Daqui a pouco falta mais alguns procedimentos, assinaturas de documentos, e os corpos serão liberados por volta de 8h da manhã. À margem de uma das ruas do Distrito Industrial, um corpo foi encontrado. Quem estava lá, Peregrini? Avenida Biurana, Paulo Guerra, um homem até o presente momento não identificado. Ele foi morto a tiros. Ele estava usando uma bermuda e uma camisa polo verde. Foi barbaramente assassinado e posteriormente o corpo foi encontrado. Departamento de Perícia Técnica e IML estiveram no local agora há pouco para fazer a remoção do Outra corpo. Morte aconteceu no bairro de São Francisco. Já temos alguma informação a mais, Peregrini? Ainda não, Paulo. Sabemos apenas que o homem foi morto a tiros. Para você ter uma ideia, o corpo ainda nem chegou à sede do Instituto Médico Legal. Esse homem foi morto a tiros em um possível acerto de contas. Alberto Peregrini, e o trânsito na cidade nesse instante, como é que está? Começando a ficar agitado, Paulo, principalmente de quem está saindo da zona norte, da zona leste da cidade, em direção ao centro de Manaus. A via mais procurada nesse momento, onde tem o maior tráfego, é a Avenida Grande Circulado, trecho compreendido entre a rotatória do Produtor e rotatória da Samsung. Esse caminho leva ao Distrito Industrial. Então, ônibus, vans do transporte especial estão aí nas ruas. Falando em transporte especial,
poderemos ter também, Paulo, novidades em relação à paralisação, a protestos em relação ao transporte especial. Ontem, um protesto, os representantes do sindicato do transporte especial, aí com o seu presidente, o William Nock, estiveram ali na frente da Motorhonda. É que motoristas do transporte especial estão reclamando, estão denunciando que tem muita empresa pirata prestando serviço para fábricas do distrito. Aí não pagam o que é devido, não pagam o que tem direito os motoristas, daí acionaram o sindicato. Os representantes estiveram lá e num dos momentos, Paulo, um representante de uma das empresas acabou puxando arma e deu boletim de ocorrência, teve ameaça de morte. O negócio não foi fácil no distrito industrial e os representantes da categoria prometem uma grande manifestação nos próximos dias. Peregrino, bom trabalho para você, até daqui a pouco. Quando voltaremos com essas e outras informações, Paulo, interagindo com nossos ouvintes, sempre ligado nos ônibus do transporte alternativo. O Batata nos passa a informação da área sempre que ocorre alguma coisa ali onde ele passa na área do distrito. Então, um abraço aí para todos os motoristas do transporte alternativo. Abraçando o Batata, a gente estende o nosso agradecimento pela audiência em todos os ônibus do transporte alternativo. Paulo Guerra. Um ouvinte indaga aqui através do super aplicativo Humano se está acontecendo alguma manifestação na rótula da Samsung. O Peregrino daqui a pouco vai trazer informações, ao mesmo tempo em que agradecemos a audiência a todos os moradores de Novo Airão. E falando em Novo Airão, ali pertinho está Manacapuru. E o repórter Alberto Zegdeg tem informações. Muito bem, Paulo Guerra. Milhares de pessoas estiveram presentes na manhã de ontem participando da campanha nacional Faça Bonito. O evento que aconteceu na comunidade de Bela Vista levou a multidão a lotar as dependências da Escola Municipal Ezequiel Ruiz para utilizarem serviços oferecidos. Hoje a campanha continua na Vila do Jacaré, na zona rural de Manacapuru. O secretário Nathanael Nogueira, da Assistência Social, aproveita para convidar o povo daquela vila para participar de mais uma edição do evento. Esta ação é uma campanha nacional contra a exploração sexual de crianças e adolescentes e graças aos nossos parceiros fizemos uma ótima atividade aqui que superou nessas expectativas, mas graças à mobilização do nosso pessoal nós fizemos e estamos dando conta das nossas atividades hoje aqui. Então nós estamos convidando ainda para nessa sexta a programação será no distrito do Jacaré, aonde teremos também uma edição especial dessas atividades. Bem, Paulo, o encerramento da campanha será no dia 31 de maio, com uma grande corrida pedestre a partir das 16 horas, com saída em frente à estação rodoviária. O secretário espera contar com a participação da população. De Manacapuru, Zegdeg para o Jornal da Manhã. 6:05 em Manaus, e hoje na Praça do Polivalente acontecerá a caminhada Faça Bonito, juntamente com o CRAS do Japim e o CRES, início às 8 horas. O edital para o concurso do Corpo Auxiliar de Praças da Marinha foi divulgado. São oferecidas 90 vagas para aqueles que têm o ensino médio técnico completo em uma das áreas abertas. O período de inscrições é de 22 de julho a 16 de agosto. A taxa de inscrição está no valor de R$75. Após o curso de formação, os aprovados serão nomeados cabos e terão rendimentos de cerca de R$3.388,83. As inscrições serão feitas através do site www.ingressonamarinha.mar.mil.br e também pelo posto de atendimento ao candidato das 8h30 às 16 horas. Para se inscrever, os homens e mulheres devem ter 18 anos completos e menos de 25 anos no dia 1º de janeiro de 2020. Além de ter o ensino médio técnico, os candidatos devem estar registrados no órgão fiscalizador da profissão a que concorre, quando existir, e encontrar-se em dia com as obrigações civis e militares. Com um total de 90 vagas, repetindo, estão abertas diversas
especialidades como processamento de dados, 17 vagas. Contabilidade, 10 vagas. Gráfica, 7 vagas. Estatística, 6 vagas. Mecânica, 6. Metalurgia, 6 vagas. Enfermagem, 5. Meteorologia, 5 vagas. Motores, 5. Radiologia médica, 5 vagas. Eletrônica, 4. Marcenaria, 4 vagas. Telecomunicações, também 4. Administração hospitalar, 3 e química, também 3 vagas. A Secretaria de Política Fundiária entregou na manhã de ontem 236 títulos definitivos de terras no município de Parintins. A ação faz parte do programa Amazonas Presente e foi realizada pelo governador Wilson Lima no Bombódromo, beneficiando famílias de mais de 30 comunidades daquela cidade. A Ouvidoria e Proteção ao Consumidor Procon Manaus notificou esta semana as redes de cinemas de Manaus que estão cobrando taxa extra na pré-venda de ingressos pela internet, a chamada taxa de conveniência das vendas online. Os cinemas UCI, localizado no Shopping Samaúma, Cinépolis, nos shoppings Ponta Negra, Plaza e Milênio, Play Art no Shopping Manauara, Equinoplex do Amazonas Shopping, foram notificados a suspender imediatamente a cobrança da referida taxa. Os cinemas têm um prazo de 2 dias a contar do recebimento da notificação para suspender a cobrança sobre a venda de ingressos comercializados virtualmente para as sessões sob pena de autuação. O Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região Amazonas e Roraima irá comemorar o Dia Mundial do Meio Ambiente com uma programação especial de distribuição de 200 mudas de plantas frutíferas e ornamentais para o público interno e externo do regional. O evento será realizado no dia 5 de junho, no térreo do Fórum Trabalhista de Manaus, com apoio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, FVS, por meio do setor de saúde preventiva, realiza em junho uma programação sobre combate ao abuso e a exploração sexual infantil. A inscrição inicia na segunda-feira na Sala da Saúde Preventiva, térreo da sede da FVS, na Torquato Tapajós. A professora e diretora das instituições, Nelly Falcão de Souza, Nelly Falcão, foi uma das personalidades que receberam a medalha do centenário da Academia Amazonense de Letras. A homenagem aconteceu ontem à noite em 2 cerimônias que relembram a realizada em 1968, quando a entidade outorgou medalhas comemorativas aos seus 50 anos de fundação. 6h09 em Manaus. Neste sábado, o governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania e órgãos parceiros, realizará uma ação de cidadania para migrantes e refugiados venezuelanos aqui em Manaus. A atividade será de 8 às 17 horas na unidade de pronto atendimento ao cidadão PAC, localizada no UAI Shopping São José, no bairro de São José. Serviços como emissão de carteira do trabalho, inscrição no cadastro único, CAD único, cartão SUS, testes rápidos de HIV e sífilis, vacinas contra sarampo, rubéola, cachumba, tétano, hepatite B, febre amarela, difteria, hepatite A, poliomielite, rotavírus, HPV, influenza, meningite e pneumonia, distribuição de preservativos e de medicamentos, além de informações sobre os serviços da rede de atendimento a migrantes e refugiados serão oferecidos no local. O Tribunal de Contas do Estado e o Ministério Público de Contas lançaram na manhã de ontem a Carta de Serviços ao Cidadão. As 2 cartilhas foram anunciadas pela conselheira presidente do TCAM, Yara Lins dos Santos, e o procurador-geral do Ministério Público de Contas, João Barroso, durante o primeiro seminário de prestação de contas transferências voluntárias no auditório do Tribunal. A Carta de Serviço ao Cidadão é uma exigência da Lei Federal número 13.460/2017, que dispõe da participação, proteção e defesa dos direitos do usuário de serviços de administração pública. Após fazer o dever de casa, o TCE e o Ministério Público de Contas vão cobrar dos demais órgãos o cumprimento da legislação. O Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região registrou em 2018 o ajuizamento de 633 processos que denunciam assédio moral no trabalho. A conduta é caracterizada pela exposição de pessoas a situações humilhantes e constrangedoras no ambiente de trabalho, de forma repetitiva e prolongada no exercício de suas atividades. No total foram 633 processos de assédio moral e 29 de assédio sexual durante o ano de 2018. Mas o número pode ser maior, visto que muitas pessoas têm receio de denunciar práticas abusivas no trabalho. Entre os casos mais comuns estão os de funcionários que sofreram humilhações, agressões verbais, apelidos, tratamento discriminatório e pressão exagerada no trabalho, principalmente por parte do superior hierárquico. A juíza do trabalho, Edna Maria Fernandes Barbosa, auxiliar da Corregedoria do TRT-11, pontua que existem 4 tipos de assédio moral no trabalho. O assédio moral vertical descendente
do chefe em relação aos subordinados. Vertical ascendente do subordinado ou grupo de subordinados com o chefe. O assédio moral horizontal entre pessoas que pertencem ao mesmo nível hierárquico. E o assédio moral institucional, quando a própria organização incentiva ou tolera atos de assédio. Cuidado. O Conselho Regional de Medicina do Estado realizará no dia 1º de junho, de 9 às 12 horas, a segunda edição do Fórum de Educação Médica Continuada com o tema Interiorização da Saúde. O evento vai acontecer no auditório do CREMAN. Na ocasião, a professora da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Amazonas, UFAM, Eliana Nunes Feijó Leite, explanará sobre a viabilização da regionalização da saúde. Em seguida, o secretário estadual da Saúde, Rodrigo Tobias, abordará a interiorização da saúde. Ao final, o espaço será aberto para debates acerca dos temas. Confira a hora. 6:12. Manaus produz em média 2,4 mil toneladas de resíduos domésticos por dia. São 72 mil toneladas por mês. 864 mil toneladas por ano. Somente 2% desses resíduos são reciclados. O restante vai parar no aterro controlado da cidade, embora praticamente tudo pudesse ser reaproveitado. O balanço com base em dados oficiais do município será apresentado no primeiro encontro municipal Lixo Zero, que acontece no dia 30, de 8 às 17 horas, no auditório do Tribunal de Contas do Estado, reunindo todos os órgãos e autoridades que tratam desse assunto aqui em Manaus. Os dados mostram que se gasta muito com a coleta do lixo doméstico, 170 milhões de reais ao ano. E traz um dado preocupante: o único aterro controlado da cidade tem vida útil somente até 2021. As informações foram consolidadas pelos organizadores do evento, já realizado em outras cidades brasileiras, mas que está sendo promovido pela primeira vez aqui em Manaus. Professor não é inimigo, é talvez o maior defensor da pátria, porque vai todos os dias para a sala de aula defender a educação. Assim, o ex-prefeito de São Paulo, ex-ministro da Educação e segundo colocado nas eleições presidenciais de 2018, Fernando Haddad, começou sua palestra no Instituto de Ciências Humanas e Letras da Universidade Federal do Amazonas na tarde de ontem, onde cumpre a agenda da caravana Lula Livre. Pela manhã, Haddad esteve na Motorronda da Amazônia conversando com funcionários e afirmou que estava na cidade para fortalecer o legado do ex-presidente Lula. Depois seguiu para um ato político no Encontro das Águas, onde teceu críticas ao presidente Jair Bolsonaro. O governo do estado encaminhará o projeto de conclusão da BR-319 Manaus-Porto Velho ao Ministério do Desenvolvimento Regional, MDR, para que seja incluído no Plano Regional de Desenvolvimento da Amazônia. O plano do MDR fará parte do Plano Plurianual do Governo Federal 2020-2023, ampliando na prática as possibilidades de financiamento dos projetos estruturantes que serão apresentados pelos estados ao Ministério. A possibilidade foi discutida pelo vice-governador do Amazonas e secretário-chefe da Casa Civil, Carlos Almeida, com o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Henrique Canuto, durante a 19ª reunião ordinária do Conselho Deliberativo CONDEL da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia Sudã, realizada nesta quinta-feira no bairro do Marco, sede da Sudã, em Belém do Pará. A Secretaria de Estado de Saúde e dirigentes sindicais concluíram nesta quinta-feira em reunião na sede do órgão os percentuais da reposição salarial dos trabalhadores da área da saúde, referentes à data base de 2019, mais as datas bases devidas aos servidores de gestões anteriores. Na proposta construída entre a gestão e os trabalhadores, ficou definido que o governo do Amazonas dará 5% de reposição salarial em junho deste ano, retroativo a 1º de maio. Além disso, o governo reajustará o vale alimentação da categoria de 420 para 450 reais. Na mesma mensagem que será enviada à Assembleia Legislativa do Estado, constará também o compromisso do governo do Amazonas em pagar as perdas salariais devidas de datas bases anteriores de forma escalonada nos anos de 2020 a 2021. Pela proposta em 2020, o governo do Amazonas pagará a data base do ano mais 6,5% e em 2021 a data base do respectivo ano mais 7,5%. Dessa forma, a Suzan quitará os 19% de reposição salarial devido aos servidores. O secretário estadual de Saúde, Rodrigo Tobias, elogiou a qualidade do diálogo dos sindicalistas com o governo e se comprometeu em manter a gestão aberta às demandas dos trabalhadores. O deputado Cabo Maciel, líder do PL na Assembleia Legislativa, fez elogios ontem à intermediação feita pelo presidente da Casa, deputado Josué Neto do PSD,
e redundou no acordo que garantiu a aprovação da reposição da database da educação e pela garantia imediata de uma reposição salarial de 4,73% retroativo a março de 2019. Marcel, que também votou pela reposição, disse que essa luta não é só dos professores, é também uma vitória do povo do Amazonas. Segundo o parlamentar, a aprovação das 3 emendas ao projeto do governo, alterando o tempo para as progressões horizontal e vertical, bem como o percentual de ganho nas progressões e que torna essas progressões verticais automáticas, beneficiam diretamente os professores. Com intermediação do presidente Josué Neto, a Assembleia Legislativa aprova reajuste e outros benefícios para os professores da rede estadual de ensino. Quem acompanhou foi o repórter J. Rai. Após 2 semanas intermediando as negociações entre o governo do estado e os trabalhadores em educação, a Assembleia Legislativa do Amazonas aprovou ontem por unanimidade o projeto de lei que prevê o reajuste salarial e atende a outras reivindicações da categoria. Durante a votação, representantes dos professores fizeram agradecimentos ao presidente do parlamento, Josué Neto, e demais deputados por abraçarem a causa dos professores. Entre as lideranças que se manifestaram na ALEAN, a presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Amazonas, Sintean, Ana Cristina Rodrigues, e a coordenadora da Asprom Sindical, Elma Sampaio. Avançamos no auxílio localidade, nas progressões, avançamos também no Vale Transporte e queremos parabenizar e até agradecer a esta Casa Legislativa. O presidente da Assembleia Legislativa, Josué Neto, agradeceu aos professores, ao secretário de Estado da Fazenda, Alex Deugílio, e principalmente aos colegas deputados, com destaque para a deputada Terezinha Ruiz, pelo empenho e efetiva participação durante as negociações. A Assembleia fez o possível e o impossível para que a gente chegasse na data de hoje. Nas últimas 2 semanas, o diálogo realmente foi algo que marcou muito para que nós pudéssemos chegar na data de hoje, a Assembleia se sentir com o espírito de que pôde contribuir com as conquistas dos professores, mas também contribuir para a melhoria do ensino das nossas crianças, jovens do estado do Amazonas. Josué Neto também informou que as reivindicações não contempladas no projeto de lei foram incluídas em um termo de acordo para que sejam avaliadas no comitê e, se possível, inseridas no orçamento de 2020. O presidente da ALEAN ressaltou ainda que os professores irão decidir se essas providências são suficientes para pôr fim à greve, que já dura 40 dias. A matéria foi aprovada com a inclusão de 3 emendas. A primeira trata sobre os percentuais de gratificação das progressões verticais dos 1,7 mil professores aptos a receber na proporção de 12% para especialistas, 50% para mestres e 55% para doutores. A segunda emenda aumenta de 30 para 80 reais o auxílio localidade para os profissionais que moram nos municípios sede e 120 reais para os que residem mais distante das sedes dos municípios. E a terceira emenda altera o valor do auxílio alimentação de 420 para 450 reais. Para o Jornal da Manhã, J. Rai. Ainda sobre esse assunto, os professores farão amanhã uma Assembleia Geral, quando deverão decidir pelo fim da paralisação, e as aulas devem ser retomadas na próxima segunda-feira. Vamos aguardar chegar amanhã. Começa a mudar o tempo e, segundo informações, na área do bairro do Japim, o tempo fechou e a ameaça de muita chuva. Polícia. Alberto Peregrino, o que aconteceu nas últimas horas na cidade? Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Noite, madrugada, final de tarde também agitado na cidade. Pronto-socorro, 28 de agosto. Uma pessoa deu entrada vítima de bala, vítima de tiros. Era por volta de 19 horas e 20 minutos, quando uma vítima alvejada a tiros dava entrada no pronto-socorro 28 de agosto.
Pronto socorro João Lúcio, o gigante da zona leste da cidade. Plantão foi assim, uma pessoa deu entrada vítima de agressão física, apanhou a pauladas, pegou várias pauladas pelo corpo e deu entrada por volta de 20h22. Era a noite de ontem. Também deu entrada no pronto-socorro João Lúcio, uma pessoa vítima de atropelamento. Este atropelamento aconteceu na área da Avenida Altaz Mirim, a famosa grande circular. Uma mulher que deu entrada bastante ferida, foi levada por uma ambulância do SAMU. Logo foi atendida pelos anjos da vida. Os médicos, enfermeiros, técnicos e enfermagem fizeram de tudo para salvar a vida da vítima, que nesse momento já não corre risco de morte. Também no pronto-socorro João Lúcio, uma pessoa vítima de desentendimento entre vizinhos. É isso aí, uma pessoa deu entrada vítima de facadas, levou uma facada no braço após um desentendimento com o vizinho. Uma mulher também que deu entrada vítima de golpes de canivete. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, continua internada a mulher que levou golpes de canivete pelo corpo. Ela foi atacada pela amante do marido. O negócio foi assim, a esposa foi tomar satisfação, conforme nós já noticiamos, com o marido, com a amante do marido. Ela levou a pior, a amante estava armada e desferiu vários golpes na esposa de um cabeleireiro. A amante tem 18 anos, a esposa já passou dos 30, e daí houve esse desentendimento. E mais, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, ainda do pronto-socorro João Lúcio, uma pessoa deu entrada, era por volta de 20h40. Tudo parecia tranquilo no bairro de São José, até que começou um desentendimento entre dois homens. As informações dão conta de que eles já tinham uma rixa antiga, já não se gostavam, já vinham se arengando há muito tempo, e ontem um homem pegou um pau e deu-lhe na cabeça do homem que ele não gostava. Esse homem deu entrada no pronto-socorro João Lúcio. Estava passando a novela quando ele pegou essa paulada. Pronto-socorro Platão Araújo. O Platão Araújo também é localizado no coração da zona leste da cidade. Olha a faca! Olha a faca, olha a morte! Um homem foi barbaramente golpeado com uma faca peixeira, aquela faca que fica logo enferrujada. As informações dão conta de que a briga começou após uma partida de sinuca. Eles estavam jogando sinuca, daí houve um desentendimento e depois briga e depois a facada. O homem deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo, onde até o presente momento permanece internado. Ainda do pronto-socorro Platão Araújo, uma pessoa vítima de agressão física, um homem que apanhou a murros, chutes, socos, pontapés e alguns bofetes. As primeiras informações dão conta de que esse homem apanhou porque se meteu numa briga de trânsito. Os dois, um motoqueiro com o motorista do carro, ficaram ali se discutindo até que o motorista do carro saiu. O motoqueiro desceu da moto e os dois foram para briga. O motoqueiro usou inclusive o capacete para agredir o homem do carro. O que estava dirigindo o carro acabou levando a pior e teve que dar entrada no pronto-socorro, onde passou por procedimentos, por exames e logo depois liberado após ser ponteado, pegou um golpe no supercílio, quebrou o supercílio e também passou por exames na cabeça, já que ele foi agredido a golpes de capacetadas.
É agora as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas em Manaus. E atenção, mais uma morte no Tarumã. Era finalzinho da tarde de ontem, quando o programa Giro de Notícias trazia a informação de que um cadáver fora encontrado lá no bairro do Tarumã, um homem crivado de balas que fora encontrado por populares e até o presente momento não foi identificado. O corpo foi levado à sede do IML, onde permanece até o presente momento. Duplo homicídio, dupla morte de bandidos em confronto com a polícia. Aqueles bandidos que já haviam atirado em viatura da polícia durante a semana. Ontem a polícia estava fazendo cerco, estava investigando para descobrir onde estavam esses bandidos, e eles estavam num condomínio de luxo localizado na Avenida Constantino Neri. A polícia foi até o local, a polícia chegou junto, e quando foi até o local foi recebida a bala. Os bandidos atiraram na polícia. Mais uma vez os bandidos atiraram para matar os policiais. Os policiais revidaram e o resultado foi que os bandidos, os dois, não resistiram aos ferimentos e morreram. No local onde estavam, a polícia encontrou várias armas, munição e droga. Os bandidos eram realmente da mais alta periculosidade. Entretanto, em confronto com a polícia, os bandidos partiram desta para pior. No município do Careiro Castanho, madrugada de hoje, um homem foi assassinado com 1, 2, 3, 4 balaços pelo corpo e não resistiu aos ferimentos. E morreu. Morte no bairro de São Francisco. Lá no bairro de São Francisco, um homem até o presente momento não identificado foi barbaramente assassinado com vários tiros espalhados pelo corpo. A polícia investiga. Será que foi um acerto de contas? Por quê? E quem foi que matou esse homem lá no bairro de São Francisco? O bairro de São Francisco, terra de gente boa. Entretanto, alguns bandidos andam frequentando aquela área, e ontem, em um possível acerto de contas, um outro homem foi assassinado. Há dezenas de anos atrás, um garoto que brincava ali naquela área do bairro de São Francisco andava por ali descalço, com as pernas finas, andando por ali. Hoje se transformou em um dos maiores jornalistas do Brasil. Morte no Distrito Industrial. Um homem foi barbaramente assassinado com 1, 2, 3, 6 balaços pelo corpo. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, o corpo foi encontrado na madrugada de hoje às margens da Avenida Biurana, no distrito. O corpo crivado de balas. Departamento de Perícia Técnica Científica já esteve no local realizando os primeiros procedimentos de perícia, bem como os profissionais da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros também já realizaram no local do crime os primeiros procedimentos de investigação. O Instituto Médico Legal fez a remoção do corpo para a sede do IML, onde o corpo está na gaveta de número 3 do Instituto Médico Legal. O IML registrou nas últimas 24 horas
52 exames de corpo de delito. Na permanência do IML, investigador Jefferson, nesse momento, é quem está tomando conta, é quem está administrando, é quem manda no livro da capa preta e nos passou as informações nessa madrugada. Grini. Oi, Paulo Guerra. O nome dos bandidos que foram mortos ontem, você já divulgou, não é? Já sim, Paulo Guerra, né? Um deles já, inclusive, Paulo, os 2 bandidos que foram mortos na tarde passada serão liberados a partir das 8 horas da manhã de hoje, e os exames, todos os procedimentos nos corpos já foram feitos e serão liberados para sepultamento a partir das 8 horas da manhã. Há uma reclamação de ouvintes que estão paradas aqui no centro da cidade de que os ônibus da Global não estão parando. E para levar os passageiros, não se sabe o que está acontecendo, o Alberto Peregrini vai checar. Esportes. Placar dos jogos da noite passada, Copa Sul-Americana. Corinthians 2, Deportivo Lara 0. Wanderers 0, Cerro Porteño também 0. Argentino Juniors 1, Tolima 0. Del Valle 5, Universidade Católica 0. Fluminense 4, Nacional da Colômbia 1. O Fluminense mostrou que vive grande fase e goleou por 4-1 o Atlético Nacional da Colômbia ontem à noite pela Copa Sul-Americana. O destaque da partida foi o atacante João Pedro, que marcou 3 gols no Maracanã. A Copa do Brasil. Internacional 3, Paysandu 1. Copa do Nordeste. Fortaleza 1, Botafogo da Paraíba 0. Jogo isolado pela Série B do Campeonato Brasileiro. Às 19h15 jogam CRB e Vila Nova. E às 13 horas tem Copa do Mundo Sub-20. Vão jogar Catar e Nigéria. Vamos voltar às ruas da cidade com informações do Alberto Peregrini. Muito bem, Paulo Guerra, ainda há pouco tivemos problemas na nossa telefonia, né, no nosso contato, Paulo Guerra, e se me perguntava em relação ao nome dos bandidos que foram mortos em confronto com a polícia ontem. João Paulo Paiva de Almeida, Raimundo Nonato Souza Gonçalves. Entretanto, Paulo Guerra, esses documentos de que eles estavam portando, a polícia precisa fazer os demais exames, ainda está fazendo ainda algumas investigações, porque como tratam-se de bandidos, esses documentos podem ser falsos. Então, os nomes, os supostos nomes é João Paulo Paiva de Almeida, Raimundo Nonato Souza Gonçalves. Porém, Paulo Guerra, a polícia está ultimando, está terminando alguns exames e algumas investigações para saber se esses documentos não são falsos. Paulo Guerra. Peregrini, a informação de que os ônibus da Global não estão parando aqui no centro da cidade para levar os passageiros. Vamos dar uma olhada, Paulo Guerra, agorinha, que nós tivemos agora há pouco, conforme a tua orientação, que estivéssemos nas garagens na madrugada, né, em meio a toda essa expectativa que vive o transporte rodoviário. Nós estivemos na garagem da Global e a saída dos ônibus deu-se de maneira normal. Todos os ônibus estavam programados para sair na manhã de hoje, até o presente momento saíram. Agora vamos verificar essa situação, Paulo, de não estarem parando no centro. Daqui a pouco mais informações. Últimas notícias. A inflação medida pelo IPCA em 2019 não deve extrapolar a meta estabelecida pelo governo de 4,25%. A projeção é do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEC, publicou nesta quinta-feira nova edição da Carta de Conjuntura. Segundo o texto, nos últimos 12 meses a inflação foi de 4,08%. O programa Universidade para Todos, o ProUni, vai abrir inscrições para bolsas de estudo em instituições particulares de ensino superior no dia 11 de junho. O prazo para participar da seleção vai até 14 de junho. A inscrição deverá ser feita pela internet no site do ProUni. Saem hoje os dados de abril do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do CAGED. Em março, a economia brasileira fechou 43.196 empregos com carteira assinada. Apesar da carga tributária brasileira, motiva pela 13ª vez o Dia Livre de Impostos, ação realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e coordenada pela Câmara de Dirigentes Lojistas Jovem. O objetivo é conscientizar a população sobre os altos impostos, além de apoiar a discussão em torno da reforma tributária no Brasil. Este ano o DLI será realizado no dia 30 desse mês e contará com a participação de estabelecimentos de 18 estados e do Distrito Federal.
Uma mulher jogou a filha de 4 anos do 5º andar de um prédio na região do Jaguarés, no oeste de São Paulo, no início desta madrugada e depois também se atirou. A menina caiu sobre um carro e foi levada para o Hospital das Clínicas com vida. A mãe foi socorrida por bombeiros e também foi levada com vida, mas inconsciente, para o mesmo hospital. Família de brasileiros mortos no Chile pretende fazer velório coletivo lá em Santa Catarina. A empresa que alugou o apartamento onde 6 morreram confirmou que pagará traslado. O Ministério das Relações Exteriores diz que acompanha o caso. A estação ecológica de Tamoios, que Jair Bolsonaro quer transformar em um Cancún brasileira, ocupa menos de 6% da Baía de Angra dos Reis e abriga espécies ameaçadas de extinção. O conjunto de ilhas também serve como refúgio para animais marinhos e como laboratório natural que já foi usado em mais de 130 pesquisas nos últimos 11 anos. O presidente disse que a estação ecológica não preserva absolutamente nada e falou em fazer um decreto para alterá-la. No entanto, a Constituição só permite mudanças em unidade de conservação por meio de leis. Em 2012, Bolsonaro foi multado por pescar em área preservada. A maioria do STF vota por enquadrar a homofobia como crime de racismo. O julgamento é suspenso. Até o momento, 6 ministros votaram nesse sentido. A análise será retomada em 5 de junho. Para a maioria, a homofobia será punida como o racismo até que o Congresso legisle sobre esse tema. Após um acordo entre os partidos, a Câmara dos Deputados derrubou nesta quinta-feira uma emenda que limitava os poderes dos auditores fiscais da Receita Federal à investigação de crimes tributários ou relacionados ao controle aduaneiro. O novo decreto das armas de Bolsonaro mantém inconstitucionalidades, avalia a consultoria do Senado. Em nota técnica, especialistas afirmam que alguns pontos do novo texto do governo não apresentaram modificação substancial e extrapolam o Estatuto do Desarmamento. O presidente Jair Bolsonaro conversou rapidamente ontem com algumas pessoas em Cascavel e reforçou o envio de projeto de lei ou medida provisória para alterar as regras da Carteira Nacional de Habilitação. Em vídeo divulgado pelo Palácio do Planalto, Bolsonaro aparece respondendo algumas perguntas de uma pessoa que reclama da burocracia exigida para a profissão de caminhoneiro. Vou dar uma boa notícia. Eu devo na semana que vem, depende do presidente da Câmara, se será projeto de lei ou medida provisória mexer no Código Nacional de Trânsito, onde a gente passa para 40 o número de pontos. O ideal era passar para 60, mas a gente teria dificuldade. E também a validade da carteira de 5 para 10 anos, disse o presidente. Vai acabar a festa dos agentes de trânsito. O número de pontos a que Bolsonaro se refere é o limite máximo que cada condutor habilitado pode acumular ao longo de um ano por infrações cometidas. Atualmente o máximo é 19 pontos. E o presidente Jair Bolsonaro fará nesta sexta-feira sua primeira viagem desde a posse em 1º de janeiro a um estado do Nordeste. A estreia do presidente na região será em Pernambuco, com agenda na cidade do Recife e Petrolina. O Nordeste foi a única região na qual Bolsonaro não venceu no segundo turno da eleição presidencial de 2018. A SpaceX lançou nesta quinta-feira os primeiros 60 satélites de seu sistema Starlink, cujo objetivo é prover internet a partir do espaço. Um foguete Falcon 9 da empresa decolou do Cabo Canaveral, na Flórida, por volta das 22h30 no horário local, 23h30 pelo horário de Brasília. Os satélites começaram a ser liberados 1 hora após o lançamento a uma altitude de 440 quilômetros e usaram seus próprios propulsores para se posicionar em uma órbita relativamente baixa, 550 quilômetros. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos anunciou nesta quinta-feira 17 novas acusações contra o fundador do Wikileaks, Julian Assange, todas relacionadas à espionagem. O país o acusa de conspirar para obter e divulgar sem autorização informações relacionadas à defesa nacional. Assange está preso em Londres desde o dia 11 de abril, onde cumpre uma sentença de 50 semanas por violar as condições de uma fiança paga em 2011 ao entrar na Embaixada do Equador na cidade há 7 anos. Informações de novo das ruas da cidade, Alberto Pellegrini. Paulo Guerra, em relação à reclamação do ouvinte, né, que os ônibus não estariam parando no centro da cidade, trata-se, Paulo, de um fato isolado. Algum motorista aí mal educado que não está parando na área central, passando direto nas paradas de ônibus. Os demais coletivos estão parando, sim, está tudo tranquilo, não há nenhum tipo de manifesto por parte dos motoristas do transporte rodoviário, pelo menos até o presente momento. Entretanto, Paulo, a categoria do transporte especial faz manifestação nesse momento nas proximidades da rotatória da Samsung, Avenida Grande Circular, nesse momento, com o trânsito um tanto quanto mais lento. Não fecham totalmente a rua, mas uma faixa está sendo ocupada nesse momento na Avenida Grande Circular, no sentido de quem vai para a rotatória da Samsung. O congestionamento já é percebido na Alameda Cosme Ferreira. Paulo Guerra. 6 horas e 50 minutos.
Temporada de furacões no Atlântico deve ficar dentro da média, dizem meteorologistas dos Estados Unidos. O El Niño e o Atlântico mais quente que a média ajudam a moldar a intensidade desta temporada, diz a entidade americana responsável pela previsão do tempo. Mais de 80 milhões de americanos moram em áreas vulneráveis a furacões. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quinta-feira que não acredita que mais militares norte-americanos sejam necessários no Médio Oriente para conter a crise lá no Irã. A declaração levantou dúvidas sobre um plano do Pentágono para reforçar as tropas do país da região. Trump, que tem se focado em tentar reduzir o número de tropas dos Estados Unidos mobilizadas pelo mundo, falou brevemente antes de passar por uma reunião na Casa Branca, na qual seria informado sobre um novo plano de destacamento de tropas pelo secretário de Defesa. A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, anunciou hoje que vai renunciar ao cargo em 7 de junho, após quase 3 anos à frente do governo e em meio à forte pressão interna do Partido Conservador pelo fracasso de sua gestão no processo do Brexit. A chefe do governo conservador se reúne nesta sexta-feira em sua residência oficial com o presidente do seu grupo parlamentar, Graham Reddy, e a reunião entre May e Reddy, presidente do chamado Comitê 1922, acontece um dia após a participação britânica nas eleições europeias. O desmatamento nas áreas protegidas da Amazônia avançou. Nas 2 primeiras semanas de maio, a área desmatada já soma mais da metade de tudo que foi derrubado nos 9 meses anteriores. A cada hora, a Amazônia perde uma área verde do tamanho de 20 campos de futebol. Esse tem sido o ritmo da devastação da floresta em maio nas unidades de conservação federais, que são áreas protegidas por lei. Segundo dado do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, entre os dias 1º e 15 deste mês, foram desmatados 6,84 mil hectares nessas regiões de grande biodiversidade. Em somente 15 dias, o número já está bem próximo de 9,31 mil hectares derrubados de agosto de 2018 a abril deste ano. Além disso, esses 6,84 mil hectares são uma área 47% maior do que a porção desmatada em todo o mês de maio do ano passado. De 1º a 31 de maio do ano passado, foram desmatados 4,64 mil hectares. Segundo o coordenador do Programa de Monitoramento da Amazônia e outros biomas do INPE, Cláudio Almeida, desde o início de 2019, foi observado uma quantidade maior do chamado corte raso, que é a derrubada completa das árvores ou a supressão total da vegetação. Agora 6h52 em Manaus, que tem chuvas localizadas nesse instante. Destaques de capa dos principais jornais do país nesta sexta-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Bolsonaro contraria líder e defende manter MP dos ministérios como passou na Câmara dos Deputados. Folha de São Paulo. Bolsonaro critica a pauta de fechamento do Congresso e STF em ato de domingo. O Estado de São Paulo. STF forma maioria para equiparar homofobia e transfobia a racismo. Planalto Central, Correio Brasiliense. Casamento sologâmico. Empresária de BH se casa com ela própria no domingo. Valor econômico. Guedes diz que Brasil entrar para o OCDE é ir para a primeira divisão. Estado de Minas. Assassino de Paracatu tenta se matar no hospital, diz Polícia Civil. Jornal do Comércio no Recife. Bolsonaro chega ao Recife com promessa de protestos. Fortaleza, Diário do Nordeste. Governo sanciona a lei da cobrança por uso de tornozeleiras eletrônicas. Porto Alegre, 0 hora. Em áudio, vítima pede ajuda para salvar a família gaúcha que inalou gás no Chile. Edições impressas locais, o Centenário Jornal do Comércio. Bancada articula contra a proposta para a reforma tributária. Tem tempo. Bolsonaro é uma ameaça, diz Haddad. A crítica. Estupro, menina de 11 anos, caso expõe os riscos da web para menores. Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zegdeg, J. Rai e Alberto Pellegrini. A operação de áudio de Itamar Jardina e Hamilton Cabral. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às 5h45.